Salve rapaziada, mais um vídeo aí. Primeiramente eu pedi pra você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e deixar aquele like pra ajudar na divulgação do vídeo. Bom, assim como eu fiz com o Fox da minha tia, com o meu Argo, né, que eu tinha há um tempo atrás, né, que atualmente é o carro do meu pai, finalmente eu tô trazendo aqui o vídeo de opinião do dono com o Up TSI, né. Eu já tô com 10 meses com o carro, então já rodei bastante com ele aqui, eu rodei 11 mil quilômetros com ele, se eu não me engano. Então já dá pra me falar mais ou menos o que eu achei do carro e tudo mais, né. Enfim, antes de tudo eu vou dar uma visão geral para vocês, depois eu vou falando sobre cada ponto específico em relação ao carro. Esse aqui é um Mobi Up TSI, ano 2017-2018, então ele já é um modelo com facelift, que foi quando teve a mudança de visual do para-choque, lá atrás também. Então, o painel também mudou. Ele já é um modelo que é seguido até hoje, se eu não me engano. Acho que a partir daí não teve nenhuma alteração. É um motor 1.0 TSI, né? De 105 cavalos e 16,8 kgfm de torque. O carro é um carro bem leve, de 951 kg, se eu não me engano, 950. E dá uma relação aí de mais ou menos 9 kg por cavalo. Então, o carro anda bem porque ele tem um motor relativamente bom pro peso dele, que é relativamente leve também. Esse aqui é o mesmo motor que está no Polo, no Virtus, só que no Polo e no Virtus ele foi calibrado para ter uma potência maior. Se eu não me engano, eles só aumentaram a turbina, não tenho certeza, posso estar falando coisa errada. Mas vamos considerar que é isso aí, porque se aumentar a pressão da turbina do Up para mais ou menos o que está lá, ele também vai ter uma potência bem similar ao do Polo. Originalmente ele está como esse aqui é a versão MOV, né, no MOV, ele está no aro 14, né, rodado 14 de liga leve, com pneu 175/70. É um pneu muito alto, pneu, vamos dizer que foi feito para economia, então não esperem muitas coisas sobre esse pneu. Eu pessoalmente não gosto, obviamente, considerando que você vai rodar mais em rodovia e tudo mais, vai fazer curva, você vai sentir sim que o pneu não dá tanta aderência igual ele deveria dar. Só que como é pneu para economia, né, é um carro pensado em economia, esse pneu atende muito bem. Então tenham isso em mente, se você quiser andar mais rápido e tudo mais, você vai ter que trocar esse pneu aqui, que o original não dá conta. Opinião minha, tem gente que defende de qualquer jeito, mas eu falo da forma que eu penso em relação ao carro, né? Esse carro aqui tá na cor azul Lagoon e não tem nenhum opcional. Acho que, se eu não me engano, quando esse carro foi comprado, o único opcional que tinha era o Composition Phone, né? E aquele rádio um pouco maior, não chega a ser uma central multimídia. Ele é um rádio colorido, tem umas integrações maiores com o celular, se eu não me engano. Você não vai ter função de multimídia no radinho. É um rádio de qualquer forma, né? Bom, tentei adaptar uma lanterna de celular aqui para poder iluminar um pouco mais para vocês o painel. Vamos lá falar um pouco sobre o painel do carro. Bom, o painel do carro é esse aqui. Esse aqui é o rádio original, né? Tem esse suportezinho, vem com o carro também, de fábrica. O rádio original tem Bluetooth, tem o CD aqui que eu nunca utilizei, não sei nem se isso funciona. Ar-condicionado, nada demais que não tenha nos carros de hoje em dia, né? É um painel bem simples, mas não escuta tanto barulho aqui não, de rangido. Tem entrada auxiliar, USB, tem entrada, se eu não me engano, aqui é para cartão de memória. Eu acho que é para cartão de memória, né? Nunca utilizei isso aqui também. Não é para cartão de memória, senão não teria do outro lado. Eu não faço nem ideia para que serve isso. Mas é um rádio aí que tem um resultado de som muito bom. Os alto-falantes são bons, né? Tem Twitter aqui, se eu não me engano. Ou tem a entrada só para enganar vocês, né? Tem os alto-falantes em cada porta. E, no geral, é um rádio que atende à expectativa, né? O carro tá um pouco sujo aqui, porque já tem um tempo que eu não lavo, que tava chovendo aqui. Mas ignorem isso. O painel, deixa eu ver se eu tirar a lanterna aqui fica melhor. Fica melhor porque tem a iluminação própria dele, né? O painel é o mesmo painel, se eu não me engano, do Fusca TSI. Então é um painel simples, que é iluminado, é claro, né? Tem o computador de bordo. Tá aqui o computador de bordo. Fazendo um consumo médio aqui de 8,1 km. Isso foi o que eu rodei hoje em 14 km, né? Vamos olhar aqui a autonomia 2, que é a autonomia que eu rodei mais. Cadê? Autonomia. Consumo médio 2, 9,8 km. Considerando que eu rodei 509 km no total. Então ele está fazendo um consumo até baixo, mas é porque grande parte disso foi na cidade e eu estou rodando só no etanol. Ele tem aviso de cinto de segurança se você não estiver usando, nem você nem o passageiro da frente. Então, no caso dos dois passageiros estarem sem cinto, ele vai ficar apitando para você. Não sei se tem como tirar isso, mas vai ficar apitando e eu acho certo ter isso mesmo para poder avisar você que você tem que usar o cinto. O farol dele é o farol comum, tem farol de milha, de neblina, né?
mas não é nada demais. Esse farol eu acho bem fraquinho, eu acho que vale a pena vocês trocarem por um de LED, lembrando de regularizar, é claro, né? E tenho certeza que vocês vão estar mais bem atendidos. O volante dele, um volante multifuncional, volante comum da Volkswagen, acho que a maioria dos carros dela tem utilizado hoje, se eu não me engano do Fox é o mesmo. Base achatada aqui embaixo. Base achatada aqui embaixo é ótimo, né? Base achatada, botões no volante, então nada de novidade. A buzina dele eu acho um pouco chata, porque você tem que apertar, você não consegue só bater nela, ó. Não funciona. Você tem que apertar, eu não vou apertar aqui porque eu tô no prédio. E parece às vezes que você tá xingando quem que você tá querendo só agradecer, alguma coisa do tipo. E isso é uma coisa que me incomoda. A direção do carro, deixa eu ligar o carro aqui pra vocês. A direção do carro é uma direção relativamente dura, considerando que ela tem assistência elétrica, né? É possível, sim, deixar ela mais macia utilizando o VCDS, mas originalmente ela é relativamente dura para a cidade, né? Considerando que a proposta do carro é ser um carro para a cidade. Não me incomoda, mas tem gente aí que pode ficar incomodado com isso, e eu acredito que você fazendo o serviço com o VCDS, que fica aí por volta de R$150, vai resolver o seu problema. O carro tem também um sensor de estacionamento traseiro, né? Que se eu engatar ré aqui, aí aparece ali o negócio, né? É só esse gráficozinho aqui, funciona muito bem. Eu não tenho nada a reclamar disso aqui. E como eu estava acostumado com um carro que tinha uma traseira um pouco diferente desse aqui, me ajudou bastante na hora que eu estava acostumando a pegar o carro. Deixa eu desligar ele novamente. Lá o conforto do carro. Eu fiz uma colinha aqui, né? Porque não tem como eu lembrar de tudo que eu tenho que falar de uma vez só. Mas eu fiz uma colinha aqui. Bom, sobre o conforto, o espaço interno do carro, como de se esperar, é um espaço interno ruim para quem vai atrás, mas para quem vai nos bancos da frente é excelente. O banco está regulado para mim aqui agora, e se eu quiser eu posso puxar ele mais para trás que ele vai. Deixa eu puxar o do passageiro aqui, ó, até onde que o banco vai. Então, é um banco que vai bastante para trás, só que aí não cabe ninguém lá atrás e vai ficar bem apertado. Os bancos são inteiriços, né? Ele não tem a separação aqui do encosto de cabeça, e são bancos que eu acho bem ruinzinhos, tá? Vou ser sincero com vocês, são bancos cansativos para viagens longas. Não são bancos de couro, né? São bancos de tecido, mas bem cansativos para viagens bem longas. Acima de 200 km, para vocês terem ideia, eu já acho que é muito maçante viajar nesse carro. Se tiver alguém para revezar com você no banco da frente, até vai, mas para você ir dirigindo, fazendo tudo, é bem cansativo. Porque eu não acho que esse banco te prende, sei lá, cara. Não é um banco que realmente me agrada. Eu vou pro banco de trás lá para vocês verem como que fica o espaço interno regulado para mim, né? Então, não vou nem cortar o vídeo, não. Saneta. Ó, esse aqui é o banco de trás. Deixa eu ligar a lanterna novamente. Tá aqui o banco de trás, tem Isofix, não precisa preocupar com isso, encosto de cabeça para todo mundo. Porém, o passageiro do meio vai com o cinto na barriga, né? Esqueci o nome desse cinto, abdômen, sei lá. Mas cinto só de baixo, não é o de 3 pontas não, só o de 2. Deixa eu entrar aqui atrás. Como vocês podem ver, eu tenho 1,87 e não dá para mim viajar aqui atrás. O banco fica muito apertado. Se alguém estiver na minha frente, vai ir tomando joelhada nas costas. Realmente fica inviável. E aqui em cima, ó, como vocês podem ver, não tem espaço nenhum. Eu acredito que dê pra ver, né? Não tem espaço nenhum para poder manter a cabeça. Mas esse carro é para ser um carro de cidade, um carro com propósito urbana, pequeno, né? As portas dele são simples, não tem vidro elétrico na traseira, nem como opcional, nem no 2020, então se você quiser colocar isso, você vai ter que colocar por fora e adaptando, né? Quando falamos de porta-malas, os porta-malas dele, ironicamente, não é ruim. Esse porta-malas tá um pouco bagunçado aqui, porque eu tava levando o abafador do carro outro dia para entregar, né? E também tem o plástico das calopsitas aqui, que eu esqueci de tirar do carro, que é um pedaço de colchão inflável que furou. Eu transformei no negócio para poder levar elas aqui dentro do carro. Mas é um porta-malas até que bem honesto. Ele tem 285 litros e, apesar de ser, vamos dizer, pouco comprido, né, ele é bem fundo. Então você não vai ter tantos problemas
igual muita gente fala, ah, não tem porta-malas. Isso é mentira, o carro tem sim porta-malas, é um porta-malas que dá para uma família viajar sem problemas. Dando aqui para frente, esqueci de falar sobre algumas coisas, né? Como, por exemplo, porta-trecos, questão de suspensão, eu vou falar aproveitando que eu tô aqui dentro também. Bom, essa suspensão, aparentemente, ela foi adaptada para o Brasil, até porque ela tem calços na frente, se eu não me engano, ou atrás. Então, é uma suspensão relativamente dura. A maioria dos carros da Volkswagen são mais duros que outros, né? Tem uma suspensão mais dura, então não é tão confortável. Mas não é nada que incomode também, não é nada que vai acabar com você dentro do carro, tá? Vocês podem ficar tranquilos, mas com esses solos lunares que a gente tem aqui no Brasil, você vai sentir um pouquinho às vezes. Sobre o câmbio. O câmbio é um câmbio que já é conhecido na Volkswagen, né? Que tem engates bem precisos. Você não vai ter problema com esse câmbio aqui em relação a engates. É o câmbio que, se eu não me engano, era utilizado no Golf manual, sei lá. Eu esqueci o código dele hoje. Mas é um câmbio que não vai te dar dor de cabeça nenhuma. E raramente você vai esquecer ou, sei lá, errar uma marcha, sabe? É tão suave pra você engatar a marcha, porque tipo... Sai de terceira aqui, pra você voltar é só você deixar sua mão cair, basicamente. Ele vai engatar a marcha pra você pra quarta aqui sem problema nenhum. Com relação ao porta-trecos, deixa eu acender a luz aqui de novo. Bom, aqui no Up tem pouco porta-treco, né? Vocês podem ver que tem um porta-copos aqui. Tem até um copinho que eu deixo aqui sempre com algumas coisas. Tem uns lixos aqui que na verdade estão aqui só para segurar as coisas que estão aqui dentro para não ficar balançando, né? Mas tem o porta-copos aqui e isso aqui de porta-treco, basicamente. A porta, obviamente, tem, né? Dos dois lados. E aqui tem o porta-luvas, que eu esqueci o nome, né? Com um porta-cartões, eu acredito que seja isso aqui. Nunca utilizei também, mas é um porta-luvas bem pequeno, que acredito que não vai ter tanto problema não. Ele não é iluminado. É uma coisa aí que poderia ser, né? Mas como ele é tão pequeno, talvez seja por isso que eles não colocaram iluminação. Esse aqui é o motor do carro, é 1.0 3 cilindros turbo, né? O famoso 1.0 TSI. Um motor relativamente bom, igual eu já disse. Tem um bom torque em baixa, principalmente. Um motor focado em uso urbano. A turbina dele tá escondida, não dá pra ver. Mas... uma sugestão para vocês que gostam de mexer com o carro, né? Se vocês forem trocar o filtro de ar, cuidado com aquela abraçadeira que tá aqui, ó. Se vocês deixarem ela fechar, vai ser muito trabalhoso para poder colocar de volta. Então façam o seguinte, travem ela aqui e não deixem ela sair dali. Simplesmente deixem ela ali enquanto você mexe e tudo mais, mas travem ela e tenham cuidado. É um cofre de motor relativamente pequeno, né? A frente do carro, no geral, é pequena. Então, para algumas coisas aqui, você vai ter dificuldade para fazer, se você for fazer em casa. Troca de farol, se a mão for pequena, vai ser um pouco chato, mas até que dá para trocar tranquilo. Se você for mexer em alguma coisa aqui para baixo, alguma fiação, alguma mangueira, algum sensor, for conectar um piggyback, por exemplo, é um pouco chato. Então, tudo vai depender da pessoa que estiver mexendo e o que vocês vão fazer. Aqui seria o carro por fora, né? Os pneus, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá com os pneus originais dele. Lanterna. Aqui é os Goodyear Efficient Grip, que dá pra ver aqui, com a medida 175/70 aro 14. Essa aqui é a roda, acho que essa rodinha é muito bonita, na verdade. Poderia até ser maior, diferente de daquela versão anterior. Eu realmente não gosto daquela roda, mas se você pintar ela de preto, ela fica bem legal. A famosa tampa preta, né? O carro tá sujo, igual eu falei com vocês que tava chovendo. Roda, lateral do carro. Não tem isso filme nesse cara aqui, eu não cheguei a colocar. E é isso aí. O emblema Move tá aqui. Aos problemas que eu já tive com o carro. Na verdade foi um problema só, que é basicamente sempre que eu tô em uma inclinação com... Deixa eu ver quanto que eu tô de tanque aqui agora. Sobe. Um pouco mais que isso, quando tá ali num quarto mais ou menos, eu tô numa inclinação com o carro de lado, ele não funciona de primeira. Eu bato, ele vai lá, talvez até pegue e vai lá e morre. Aí eu tenho que dar uma pisada no acelerador sempre que acontece isso, que parece que a bomba não puxa. Não sei o que acontece, mas isso aí é sempre que eu tô numa inclinação um pouco pesada, né? Vamos dizer assim, um morro bem íngreme, e tô com o carro de lado. Se eu tiver com o carro em pé não tem problema, se eu tiver com o carro para baixo em pé, na vertical não tem problema, se tiver com o carro na horizontal que é o problema, na horizontal ou diagonal, né?
Então, tomem cuidado com isso, porque dependendo do lugar, talvez você não consiga tirar o carro se você depender disso. Isso não é todo mundo que acontece, talvez eu tenha sido sorteado para que aconteça isso comigo, né? Então, aos pontos positivos do carro, eu anotei aqui os pontos, obviamente, eu não ia lembrar disso falando depois de um vídeo desse tamanho, eu não sei quanto que esse vídeo está, mas eu acredito que tenha ficado relativamente grande. Bom, pontos positivos do carro então. Motor econômico, o motor desse carro realmente é econômico. Na rodovia, comigo segurando, pelo cálculo que eu fiz na bomba, não é cálculo no painel. O painel é um pouco mais otimista. Na bomba, chegou a dar 15,5 no etanol, mantendo uma velocidade de 100, 110 km por hora. Se você reduz essa velocidade, o consumo vai melhorar. Se você subir, o consumo vai cair, é claro. Tinha um vizinho meu passando ali, por isso que eu olhei para baixo. Mas é um motor muito econômico. Meu pai chegava a fazer 22 na bomba, enquanto no painel aqui, ó, os 15,5 lá, chega a marcar 16,5, 16,7, dependendo da vez. Então, é um carro que realmente é muito econômico. Na cidade comigo, sem o Super Edition Speed, né, que é um módulo que eu tenho aqui para tirar o lag do pedal, só que eu uso ele para dar mais lag, para eu poder tirar um pouco do meu pé pesado. Sem ele, ele faz 8,5 no etanol na cidade. Com ele chega a 10, então não tenho problema em relação ao consumo, não tenho reclamações. Eu sei que o problema do consumo no meu caso é o percurso que eu faço, que é sempre com trânsito, e além do trânsito meu pé é pesado, né? E só subir morro e tudo mais. Mas é um carro que realmente é bem econômico e nisso vocês vão estar muito bem atendidos. O carro tem um bom torque embaixo, então você não vai ter problema com relação ao uso do carro em cidade. O controle de tração dele é um pouco invasivo, então dependendo da situação, ele vai te atrapalhar um pouco. É um carro que anda muito bem, em ultrapassagens vai muito bem, só que igual eu falei com vocês, esse carro eu não acho ele bom de curva. Então cuidado como que vocês vão entrar em curva para não acontecer coisa errada aí, vocês não poderem sofrer um acidente. Acostumem com o carro antes de poder subir na velocidade porque vocês vão na curva. É um carro muito divertido para acelerar, que seria o quarto ponto aqui que eu anotei. É um carro que tem um bom torque, então dependendo da situação, se eu tô aqui, por exemplo, com o speed no mapa mais agressivo, né, que é para tirar o lag do acelerador praticamente todo, ou ele dá aquela coladinha no banco, você dá uma sentida no torque um pouco mais cedo. É um carro realmente bem gostoso e que eu acredito que vai trazer um sorriso sempre que você pisar no acelerador. Vamos lá então para os pontos negativos, né? Primeiro, o conforto do carro é ruim. Mas por que o conforto do carro é ruim? É porque ele não foi bem projetado e tudo mais? Não, é porque é um carro feito para poder andar na cidade. Não é um carro feito para você ficar viajando em longas distâncias. É um carro que o intuito dele, né, é ser para rodovia, né, não é à toa que para rodovia, para cidade, não é à toa que ele é pequeno. É um carro que não é difícil de encontrar vaga. É um carro que tem um bom torque para dentro da cidade, tem um bom desempenho para dentro da cidade, muito econômico. Então, em longas distâncias, você vai ficar cansado sim. Segundo ponto, o espaço interno. Como vocês viram aí, o espaço interno é pequeno, principalmente para mim, por exemplo, que eu tenho 1,87. Para mim que estou na frente, ok, mas quem vai atrás não tem espaço nenhum. Então, se você quer comprar esse carro para trabalhar de aplicativo, pense nisso. Talvez as pessoas vão ficar um pouco incomodadas com isso. Eu ficaria, por exemplo, de ter que andar com o banco colado no meu joelho. E o terceiro é que ele poderia ser mais baixo para poder para poder fazer curva um pouco melhor, porque é um carro relativamente alto, esse pneu não ajuda muito também, então acho que se ele fosse um pouquinho mais baixo já ia dar um desempenho um pouco melhor. Porque eu conheço gente que tem o Up na Aro 14, pneu original um pouco mais baixo, que ele faz uma curva muito melhor que esse aqui. Mas, no mais é isso aí. A opinião final do carro é que é um bom carro, ele não vale ser comprado 0 km. Eu não acho que ele vale os 56 mil reais que é cobrado nele hoje. Mas se você for pagar aí por volta de 46, eu acho que é um bairro. É um carro que é um preço justo, considerando o motor que ele entrega, um motor extremamente tecnológico. A estrutura do carro é muito boa. Quando ele foi no Latin Handicap, né? Hoje não, provavelmente a nota dele cairia. Mas na época que ele foi, ele era nota 5. Então, é um carro aí que eu recomendo para primeiro carro turbo. Bom para rodar no dia a dia e tudo mais. Mas, no mais é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar na descrição aí, nos comentários. Tô até confuso, cara. Cheguei do trabalho em pouco tempo. Dia cansativo, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!